Fala pessoal, tudo bem? Respondendo alguns pedidos de alunos que pediram da gente a redação da Universidade Estadual de Minas Gerais, a gente trouxe aqui alguns pontos importantes para pensarmos sobre esse modelo de prova. Assim como acontece com a Unicamp, distanciando-se um pouco daquele padrão Enem, FUVEST e até mesmo da Unesp, a prova da Estadual de Minas Gerais, ela aponta aí para gêneros diversos dentro das propostas de redação que são trazidas na prova. Depois a gente vai dar uma conferida que esses gêneros não são tão diversos assim, existe um certo padrão. É importante pensar que a prova de redação da Estadual de Minas Gerais, ela não está fechada a um determinado gênero textual. Daqui a pouquinho a gente dá uma olhada quais foram os temas cobrados nos últimos anos para perceber como isso funciona. Mas existem alguns elementos que são particulares desta banca, como a pontuação de 0 a 24 pontos, não é também diferenciada, e o importante, existe um mínimo de 6 linhas e um máximo de 26 linhas dentro dessas propostas. Isso quer dizer que, se você escrever menos de 6 linhas, seu texto não será avaliado, nota 0, não tem como fazer. Mas, quando a gente pensa no máximo de 26 linhas, percebamos o seguinte: primeiro, um espaço para a produção textual um pouco menor do que muitos podem estar acostumados, o que delimita o quê? Vai cobrar do aluno um poder de concisão, conseguir falar o que é importante, o que precisa ser dito, mas com um número menor, com um espaço menor para você desenvolver as suas ideias. Então, um ponto importante para ser pensado na hora de se preparar para essa avaliação é pensar no seu poder de concisão. Como que você consegue falar o que precisa ser dito, mas com um espaço reduzido de linhas. Então, dica importante, pensem nisso. O poder de concisão aí vai ser muito relevante para o processo avaliativo de vocês. Outro elemento importante é a questão da crítica e reflexão. Os textos que são promovidos nas coletâneas e o que é esperado dos alunos é que o aluno tenha uma conduta e uma proposta sobre o que está sendo trabalhado, crítica, reflexiva, que vai cobrar o seu conteúdo e o seu poder de fazer análises válidas sobre a realidade. Então, é importante pensar nisso. A prova da Estadual de Minas Gerais vai cobrar de você, aluno, uma visão madura da realidade, uma visão crítica, reflexiva sobre os temas que são propostos. É a hora em que você mostra o seu repertório cultural, em que você se mostra um leitor da realidade, um leitor das atividades que estão acontecendo ao seu redor. Por conta disso, a sua bagagem intelectual, aqueles livros que você leu, aqueles filmes que você viu, ideias que presenciou, que estudou durante esses anos, vão ser muito importantes para você alcançar um determinado patamar dentro da sua nota. Tudo bem? Se a gente for pensar nisso, a gente tem que observar os critérios de correção. Um ponto importante a ser avaliado dentro do seu texto é a sua adequação à proposta. Se você compreendeu o que a prova pede, espera de você. Portanto, como sempre acontece nos vestibulares, no que toca à redação, você deve fazer uma leitura crítica, profunda e bem coerente sobre os textos que a coletânea lhe fornece. A chave para nós sempre é essa: a leitura da coletânea e a leitura atenta dos textos utilizados dentro da proposta que vai ser dada a você, aluno. Tudo bem? Além dessa adequação à proposta, a gente tem também a macroestrutura textual como um dos critérios para a correção dessa avaliação. O que é a macroestrutura textual? Pensem sempre nisso: macro, micro. Ou seja, uma análise macrotextual vai analisar o seu texto como um todo. Ou seja, vai avaliar se você teve elementos de coesão para conectar parágrafos e períodos, se você teve uma linha de raciocínio clara e bem amarrada durante o seu texto. Então, uma análise macroestrutural vai ser exatamente essa, que observa o seu texto do início ao fim, como ele foi conduzido. Houve coerência dentro desse processo? É nisso que vocês devem pensar. A microestrutura textual,
por outro lado, vai trazer o quê? As relações linguísticas que são atribuídas dentro do seu texto. Se você utilizou uma ortografia adequada, se você teve um vocabulário adequado para esse tipo de texto que você está produzindo. Então, uma análise microestrutural vai girar em torno de elementos específicos da sua linguagem ao longo da redação. Por fim, a gente tem o plano da expressão. É aquele em que você mostra o seu repertório cultural. Se você promoveu uma intertextualidade entre as ideias fornecidas dentro da sua coletânea, se você buscou um repertório particular para trabalhar os temas críticos ligados à sua proposta, se você refletiu de maneira profunda e adequada ao que a proposta estava cedendo para você. Então, pensando dessa maneira, adequação à proposta, macroestrutura textual, microestrutura textual e plano de expressão é o caminho a ser seguido para que você tenha um bom desempenho. Lembra que eu disse que os gêneros dentro da redação da Estadual de Minas Gerais são diversos, mas existe um certo padrão a ser repetido? Para a gente pensar nisso, fizemos aí um levantamento dos últimos anos. Quais são os temas recentes que a Estadual de Minas Gerais propôs para nós? Então, vamos observar isso para já imaginar um pouco o que esperar dessa redação. 2018, a gente teve o quê? Proposta de texto dissertativo argumentativo. Qual que era o tema? Depressão, o mal do século XXI. 2017, um texto dissertativo, falando sobre a uberização do trabalho na era tecnológica, precarização ou liberdade. 2016, você deveria fazer uma campanha de conscientização sobre o respeito à diversidade estética e cultural em seu país, de modo a combater os preconceitos. E 2015, um texto dissertativo novamente argumentativo sobre a organização social do trabalho. Quero que vocês prestem atenção no caráter contemporâneo, na atualidade que é sempre trazida para esses temas. Vamos pensar em que no início de 2018, ou seja, uma prova que foi preparada durante o ano de 2017, o tema trabalhado foi a depressão, o mal do século XXI. Se a gente parar para lembrar, foi o ano, por exemplo, em que a série 13 Reasons Why foi muito vista e divulgada ao longo do ano. Uma série que falava exatamente sobre uma menina que, por depressão, por questões relativas ao bullying, acaba recorrendo ao suicídio. 2017 trabalha com a uberização do trabalho. Então vamos lembrar que era mais ou menos por essa época que o Uber, ou seja, esses aplicativos de veículos, né, que realizam um serviço parecido com um táxi, chegaram ao Brasil e trouxeram algumas indagações sobre se o trabalho é precarizado ou se ele promove uma liberdade de atuação dos profissionais. Tudo isso remetido à questão da tecnologia. Em 2016, a gente precisava pensar sobre o respeito à diversidade estética e cultural em seu país. Então, numa época em que a gente fala tanto sobre a liberdade estética, em que comerciais de cerveja, comerciais de maneira geral procuram a diversidade dentro das suas propagandas, mostrando uma sociedade plural, é muito importante pensar nisso como algo atual. Então é aí que entrou a UMG para fazer essa questão para os alunos. Em 2015, a Organização Social do Trabalho, que em eras e começamos a pensar o trabalho de maneira diferente, até mesmo pensando na tecnologia que sempre aparece aí, podemos discorrer sobre como que o trabalho está sendo organizado de maneira formal nos dias de hoje. Tudo bem? Então, o caminho para vocês, para todo mundo que pretende ir bem numa redação de vestibular, é pensar no que a proposta está te dizendo. Aqui, depressão, o mal do século XXI, há uma indicação de que sim, a depressão é o mal do século XXI. Em 2017, uberização, precarização ou liberdade é uma escolha a ser feito. Em qual dos pontos você
acredita que essas redes como o Uber acabam se colocando dentro da perspectiva dos trabalhadores. 2016, uma campanha de conscientização em que era importante você realizar o quê? Um slogan criativo. O slogan criativo era uma obrigatoriedade dentro da sua proposta. Enfim, quanto mais você se ater as perspectivas mostradas aqui dentro das propostas, mais você conseguirá ter um sucesso aí para desenvolver um bom texto na Estadual de Minas Gerais. Espero que vocês consigam captar essas dicas e aproveitarem esse tempo final para se dedicar e conseguir tirar boas notas aí dentro da Estadual de Minas Gerais. Tudo bem? Muito sucesso para vocês e boa prova!